Como crescer em meio à tentação? Como trocar a busca pela facilidade por uma mente mais forte, um espírito mais forte, uma alma mais forte? Bom dia, Pai. Bom dia, Meire, Thalita, meu amor. Deixa eu fixar o comentário aqui. Bom dia, mãe. Então hoje a gente vai falar dessas dificuldades que a gente tem, das fraquezas que a gente enfrenta no meio do caminho e que muitas vezes a gente acaba criando a expectativa de que as coisas não devessem nos desafiar tanto. Então muitas vezes as pessoas acham que elas vão se desenvolver, que elas vão encontrar soluções, que elas vão ressignificar, reprogramar crenças e que as coisas vão se tornar mais fáceis para ela. Infelizmente, isso é uma grande ilusão. A vida não vai ficar mais fácil, a gente precisa se comprometer a ficar mais forte, né? Bom dia, Leia. Então nós estamos aqui nessa jornada, hoje é dia 26 já. E estamos trabalhando intensamente a nossa mente, o nosso espírito. Estamos trabalhando várias situações que a gente passa na vida. Só que as recaídas vão acontecer, principalmente depois que esse devocional acabar, porque aqui nós estamos num trabalho intensivo, né? E eu sinto que a minha antena de conexão espiritual, ela tá muito mais acesa do que em qualquer outro momento da minha vida. Só que é claro que isso se deve a uma entrega muito maior que eu tô fazendo nesse momento. Então quer dizer que a minha conexão com Deus daqui pra frente, ela vai só melhorar? Ela até pode melhorar. Bom dia, mascote. Só que ela vai ter altos e baixos, né? A evolução, ela não é uma linha reta. Ela é uma linha que tem altos e baixos. E é sempre no alto que eu posso descansar, que eu posso perceber meus progressos e celebrar. E é no baixo que eu vou aprender, que eu vou dar mais um salto lá para cima, através dos desafios. Ah, hoje é Dia das Mães na Europa, que legal, né? Feliz dia pra Thalita, Leia, que eu sei que é mãe também, não sei quem mais é mãe aqui, minha mãe. Então mais um motivo pra gente comemorar, né, o dia de hoje. Mas então, como eu venho dizendo, né, a gente fica achando que a gente vai entrar em contato com o conteúdo, que a gente vai aprender aquilo e que a gente não vai mais desaprender, mas a gente desaprende na vida. Bom dia, Sheila. A gente não vai só evoluindo de forma constante, mas a gente vai desevoluindo em alguns momentos. Então a gente precisa voltar para estaca zero, para a gente ser realmente livre, para a gente realmente ser forte, ir forte para a vida. Não é sobre você não ter mais as fraquezas que você tinha, mas é sobre agora você saber dessas fraquezas. É você saber que você precisa tomar uma atitude a respeito disso. Então a gente vai continuar carregando essas fraquezas. E se a gente negligencia, é aí que elas nos pegam. É aí que naquela linha de evolução a gente dá uma caída. Às vezes a gente dá uma acomodada, a gente dá uma distraída. E aí a gente cai pra gente acordar, pra gente continuar subindo de novo. Então a gente vai ter que aprender a mesma coisa muitas e muitas vezes. E a gente vai ficando mais forte a partir desse trabalho, desse exercício. De preciso prestar atenção nisso, preciso tomar cuidado com isso. Então hoje nós estamos aqui no dia 26, né, na quarta semana de devocional. Para quem estiver chegando aqui hoje, todos esses devocionais estão gravados no meu perfil. E nessa semana a gente está trabalhando como nós somos feitos para nos tornarmos semelhantes a Cristo.
Então ontem a gente falou sobre como a gente é transformado pela provação. Hoje a gente vai falar da tentação, a gente já falou da verdade, sobre como nós crescemos. Na primeira semana a gente falou sobre por que nós estamos aqui nesse mundo. Na segunda semana a gente falou do primeiro dos 5 propósitos bíblicos para os quais a gente está aqui, que nós somos planejados para agradar a Deus. E o que significa ser planejado para agradar a Deus? O que um pai mais espera do seu filho, senão que esse filho seja feliz, senão que esse filho floresça na vida, que ele prospere em todos os sentidos? É isso que Deus quer de nós. E às vezes por medo, por limitação, por crença, às vezes a gente nem se dá o direito, né, de ser feliz. A gente não se sente merecedor, ou a gente não se sente autorizado, não sente que tem permissão por conta de coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Mas o maior bem que a gente pode fazer para a vida das pessoas, a gente não pode obrigar ninguém a ser feliz. A gente não sabe se a pessoa está pronta para dar um passo muito importante nesse sentido, né? Então a gente precisa respeitar o momento do outro. Mas a gente pode exercer um poder muito grande na vida das pessoas por meio do exemplo, por meio da influência. Então, quando eu cuido de mim, quando eu faço aquilo que me faz bem, quando eu vou atrás de ser mais feliz, eu estou encorajando pessoas que se inspiram em mim a fazerem o mesmo, a se permitirem. O propósito número 2 é a gente fazer parte da família de Deus. E foi uma semana que a gente falou muito de relacionamento. Os relacionamentos, eles dão sentido à nossa vida e eles também trazem muitos desafios à nossa vida. A nossa vida seria mais simples e também mais vazia sem os relacionamentos. Então a gente aprender com eles, servir, trocar, é um grande instrumento para a nossa maturidade espiritual. E nessa semana a gente está falando sobre como nós fomos criados para nos tornarmos semelhantes a Cristo, e hoje nós vamos falar sobre crescer por meio da tentação. Então, gente, antes de eu começar a leitura, vamos mandar essa live para pelo menos 2 pessoas para estarem aqui com a gente nessa manhã de domingo, nublada aqui em Tomazina. Eu tô pronto para ser feliz, eu sou feliz com Deus sempre no comando. Que maravilha, né? É o que todos queremos e merecemos, mas às vezes a gente pode se afastar disso. Então hoje a gente vai falar de crescer por meio da tentação. Feliz é o homem que não cede e continua fiel quando é provado, porque depois receberá como recompensa a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Minhas tentações têm sido minhas mestras em teologia. Martinho Lutero. Toda tentação é uma oportunidade para fazer o bem. No caminho do amadurecimento espiritual, até mesmo a tentação se torna um degrau em vez de uma pedra de tropeço, quando você percebe que ela é uma oportunidade tanto para fazer a coisa certa quanto para agir de maneira errada. A tentação apenas apresenta uma escolha. Embora seja a principal arma de Satanás para destruir você, Deus quer utilizá-la para fortalecê-lo. Toda vez que você escolhe fazer o bem em vez de pecar, está desenvolvendo o caráter de Cristo. Para compreender isso, você deve primeiro identificar as qualidades do caráter de Jesus. Uma das mais concisas descrições de seu caráter é o fruto do Espírito. Quando o Espírito Santo controla a nossa vida, ele produz os seguintes frutos em nós: amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas 9 qualidades são uma expansão do grande mandamento e constituem uma bela descrição de Jesus Cristo. Ele concentra de modo perfeito numa única pessoa o amor, a alegria, a paciência e todas as outras virtudes mencionadas. Ter o fruto do Espírito Santo é ser semelhante a Cristo.
E falando em tentação, Jesus não foi imune à tentação, ele foi tentado por 40 dias no deserto. E da leitura daquela passagem a gente percebe que foi desafiador para ele. A gente percebe como ele estava num momento de fragilidade. E às vezes a gente se esquece que é normal a gente passar por isso. Só que a gente precisa suportar esse processo, a gente precisa atravessar, a gente precisa se manter firme mesmo e talvez justamente porque é muito desafiador, é muito difícil. Como que o Espírito Santo produzirá em sua vida esse fruto com 9 qualidades? Ele as cria de modo instantâneo? Será que um dia ao se levantar pela manhã você será repentinamente abastecido de forma plena com essas características? Não. O fruto sempre se desenvolve e amadurece lentamente. Então, qual que é uma ilusão que às vezes a gente tem na vida? Que a gente vai orar pedindo para Deus, Deus, me dá paciência, me dá persistência, me dá força. E a gente acha que isso vai vir do nada, que isso vai vir através da gente ter mais facilidade. E é o contrário. Se a gente quer ter mais força muscular na nossa vida, a gente tem que ir e se esforçar mais ainda, não é? No nosso comportamento, no nosso espírito, o processo é o mesmo. Então, se eu pedir para Deus para ser mais amorosa, o que Ele vai fazer? Acho que isso está até falando aqui. Ele vai nos mandar pessoas difíceis, para que a gente aprenda a ser amoroso. E não adianta a gente aprender a ser amoroso com pessoas fáceis, porque daí é uma resposta automática. É o mais óbvio a se fazer. Então são os desafios que vão nos treinando a musculatura do nosso caráter. Então se eu pedir para Deus, Deus, eu quero ser mais determinada, Ele vai me mandar desafios, Ele vai me mandar obstáculos, para que eu tenha a oportunidade de desenvolver em mim essa determinação. Faz sentido o que eu estou falando? Então às vezes você acha que Deus não está te ouvindo, Ele não só está te ouvindo, como Ele está te atendendo. Ele está mandando os instrumentos para que você desenvolva aquela qualidade de caráter que você quer. O Senhor nos ensina a verdadeira alegria no meio da aflição quando nos voltamos para Ele. A felicidade depende de circunstâncias externas, mas a alegria fundamenta-se no relacionamento com Deus. Deus desenvolve o fruto do Espírito em sua vida, permitindo que você vivencie situações nas quais será tentado a exteriorizar uma qualidade exatamente oposta. O desenvolvimento do caráter envolve uma escolha e a tentação propicia essa oportunidade. Então, digamos que eu seja uma pessoa que tem muita dificuldade de ter um relacionamento sério. É a dificuldade de algumas pessoas, né? Tem dificuldade de confiar, tem dificuldade de se entregar, tem dificuldade de aceitar os defeitos do outro, né? Fica numa relação mais superficial. E aí essa pessoa pode achar que Deus atender os pedidos dela é ela mandar uma pessoa muito fácil, em quem ela confie completamente, cujos defeitos não a abalem tanto, mas é justamente o contrário que vai acontecer. Porque se a gente pede facilidade, não há virtude nenhuma sendo exercitada. A gente não está se fortalecendo. O Senhor promove a verdadeira paz dentro de nós, não fazendo com que tudo saia como planejamos, mas permitindo períodos de confusão e insegurança. Qualquer um pode se sentir tranquilo observando um belo pôr do sol ou relaxando durante as férias. Mas aprendemos a verdadeira paz quando optamos por confiar em Deus em situações nas quais fomos tentados a ceder à preocupação e ao medo. Da mesma forma, a paciência é desenvolvida em situações nas quais somos forçados a esperar, enfrentando a tentação de nos entregar à ira por causa do nosso pavio curto. Então, se eu tenho a escolha, alguma coisa está me incomodando muito, eu tô com vontade de explodir, mas eu tenho a oportunidade de não fazer isso, é aí que eu tô treinando meu caráter. Deus recorre à situação oposta de cada fruto para nos permitir escolher. Você não pode afirmar que é bom se jamais foi tentado a ser mal.
Não pode dizer que é fiel se nunca foi tentado a ser infiel. A integridade é construída ao se derrotar a tentação da desonestidade. A humildade cresce quando nos recusamos a ser arrogantes. A perseverança desenvolve-se sempre que resistimos à tentação de desistir. Cada vez que você derrota uma tentação, torna-se um pouco mais semelhante a Jesus. Como que a tentação se manifesta na nossa vida? É bom saber que Satanás é absolutamente previsível. Ele tem usado a mesma estratégia e os velhos truques desde que o mundo foi criado. Todas as tentações seguem um padrão idêntico. É por isso que Paulo declara: estamos bem familiarizados com seus esquemas malignos. A Bíblia ensina que a tentação segue um processo de 4 etapas, que Satanás faz uso tanto na tentação de Adão e Eva quanto na de Jesus. Na primeira etapa, ele identifica um desejo dentro de você. Pode ser um desejo pecaminoso, como de vingança ou de controlar os outros, mas também pode ser um desejo normal e legítimo, como de ser amado, valorizado e sentir prazer. A tentação começa quando ele sugere com um pensamento que você ceda a um desejo maléfico ou realize um desejo legítimo da maneira errada ou na hora errada. Cuidado com os atalhos. Frequentemente são tentações. Satanás sussurra: você merece isso. Você deve ter isso agora. Será emocionante, gratificante e fará com que você se sinta melhor. Então muitas vezes vai ser o quê? Vai ser um alívio, vai ser uma fuga, vai ser uma distração na nossa vida. Então quando a gente está num momento de sofrimento, que é uma forma muito didática da gente crescer e amadurecer no nosso caráter, nós vamos ter tentações de nos distrairmos disso. Nós vamos ter a tentações de repente falar do problema dos outros, fazer fofoca. Nós vamos ter a tentação talvez de nos afundarmos em bebida ou em drogas ou em comida. Tudo isso é atalho, tudo isso é fuga, tudo isso é alívio de suportar o processo. Quantas pessoas não têm hoje vícios porque o vício aplaca um desconforto que ela não quer olhar, que ela acha que ela não suporta aquilo. E na verdade não é tanto que ela não suporta, mas se ela tem uma opção mais fácil, ela está fazendo a escolha pelo mais fácil. Tá fazendo sentido o que eu estou falando? Costumamos pensar que a tentação está ao nosso redor, mas Deus diz que ela começa dentro de nós. Se você não tiver o desejo interiorizado, a tentação não tem como atraí-lo. Ela sempre começa na mente e não nas circunstâncias. Jesus disse: pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Tiago afirma que existe um exército inteiro de maus desejos dentro de vocês. E esses maus desejos existem dentro de todos nós. Todos nós. A Tainá tem maus desejos. A Tainá tem desejos de alívios, de atalhos, de fugas. Nós convivemos com isso. Então, o que, por exemplo, eu faço com as minhas questões? Eu crio o ambiente mais favorável possível. Por isso que a minha relação com Deus, ela é diária. O meu autocuidado, ele é diário. Não é porque, nossa, eu mereço, nossa, eu vou me cuidar como eu sou especial e tal. É porque eu preciso. Se eu estiver bem, se eu estiver cercada de bons estímulos, é muito mais difícil uma tentação me pegar. Mas eu vou ser tentada a ser egoísta, eu vou ser tentada a ser vaidosa, eu vou ser tentada a ser impaciente, eu vou ser tentada a me vitimizar e a acusar outras pessoas daquilo que eu tô sentindo. Eu vou ser e eu sou constantemente tentada em tudo isso. Então eu preciso desse exercício de paciência, desse exercício de aprendizado, de humildade e de perdão comigo mesma constantemente para que eu não ceda.
E para quando eu ceder uma vez ou outra, eu não acho que isso anula tudo de bom que eu tenho feito com a minha vida. Então a primeira coisa é esse desejo dentro de nós. A segunda coisa é a dúvida. Satanás tenta fazê-lo duvidar do que Deus disse sobre o pecado. Mas será que é mesmo errado? Aí entram as desculpas, as histórias que a gente conta para seguir o caminho mais fácil. Será que é mesmo errado? Será que Deus realmente proibiu de fazer isso? Não é possível que Deus tenha proibido isso para outro povo em outra época? Deus não quer que eu seja feliz? Eu acho que Deus talvez tenha se referido a pessoas que estão conseguindo fazer isso, eu não estou conseguindo. A Bíblia adverte, cuidado, não deixem os maus pensamentos e as dúvidas levarem alguns de vocês a se afastarem do Deus vivo. A terceira etapa é o engano. Satanás é incapaz de falar a verdade, por isso ele é chamado pai da mentira. Tudo que ele lhe disser será falso ou nada além de meia verdade. Ele oferece a mentira em substituição ao que Deus já diz em sua palavra. Satanás diz: você não vai morrer. Você vai ser mais sábio que Deus. Você não pode ser punido por isso. Ninguém vai saber. Isso vai resolver seus problemas. Além do mais, todos estão fazendo isso. É um pecado insignificante. Ou seja, todas as histórias que você precisa para seguir pelo caminho errado, ele vai validar. Mas um pecadinho é como uma gravidez recente, ele acaba aparecendo. A quarta etapa é a desobediência. Você acaba agindo de acordo com a ideia que vinha cogitando na sua mente. O que começou como uma ideia nasce como conduta. Você cede a qualquer coisa que chamar sua atenção. Acredita nas mentiras de Satanás e cai na armadilha sobre a qual Tiago nos alerta. As pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então esses desejos fazem com que o pecado nasça. E o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Não se enganem, meus queridos irmãos. Então, quando eu busco um atalho na minha vida, quando em vez de eu buscar compreender, perdoar, ressignificar, eu realmente me vitimizo, eu fico remoendo, eu conto histórias para mim sobre como aquilo me autoriza a fazer coisas que eu sei que não é o melhor caminho, mais eu me afasto de Deus, mais eu me afasto da minha própria essência. Então eu estou me iludindo, eu estou me enganando, eu estou fazendo mal para mim mesma. E como que a gente faz para superar nessas tentações? Compreender como ela se manifesta é bastante proveitoso, mas alguns passos são necessários para que você a supere. Primeiro, recuse-se a ser intimidado. Muitos cristãos são aterrorizados e aviltados por pensamentos tentadores, sentindo-se culpados por não estarem fora do alcance da tentação. Ou seja, o simples fato da pessoa cogitar fazer algo que ela sabe que é mal, sabe que não é o melhor caminho, sabe que não é certo, a pessoa já se culpa e já acha que tem algo de errado com ela só por isso. Nossa, eu queria muito dar o troco nessa pessoa. Eu sou uma pessoa horrível por estar querendo fazer isso. Nossa, eu queria muito ter um resultado sem precisar me esforçar. Nossa, olha como eu sou horrível. E na verdade, esses pensamentos só nos fazem humanos. O que demonstra o nosso caráter é o que a gente vai fazer e não o que a gente pensa. Então eu posso muito bem sentir raiva de uma pessoa, mas ter paciência enquanto esse sentimento passa por mim, sem eu colocar em prática meus planos de vingança, meus planos de dar o troco, meus planos de talvez desmoralizar essa pessoa. O pensamento, a gente não é julgado pelo nosso pensamento, porque os nossos pensamentos, eles são processos aleatórios que acontecem dentro da gente. Só que qual que é o pensamento que vai prevalecer? Qual que é o comportamento da Tainá que vai prevalecer? Aquele que ela alimentar. Não quer dizer que não venha maus pensamentos, que não venha pensamentos maldosos, que não venha pensamentos preguiçosos, que não venham pensamentos vaidosos, egoístas. Eles vêm. Mas a minha tarefa é o máximo possível olhar para o outro lado da situação e seguir pelo outro lado da situação.
Então a gente nunca vai estar livre da tentação, a gente nunca vai estar livre de se sentir tentado a fazer a coisa errada. Em certo sentido, você pode considerar a tentação um elogio. Satanás não precisa tentar aqueles que já fazem a vontade dele, que já seguem pelo caminho mais fácil, que não fazem esforço nenhum. Esses já pertencem a ele. A tentação é um indício de que Satanás odeia você, mas não um sinal de fraqueza ou de vida profana. Isso também faz parte da nossa natureza, pois somos humanos e vivemos num mundo destituído de Deus. Não fique surpreso, abalado ou intimidado por isso. Seja realista quanto à inevitabilidade da tentação. Você jamais poderá evitá-la completamente. Então, muitas pessoas elas acabam tendo recaídas, acabam regredindo no seu processo de crescimento, de amadurecimento espiritual, porque elas acham que a tentação não devia estar ali. Mas sempre vai estar. Quem está me ouvindo de vocês, quem nunca de vocês, porque isso é uma coisa que eu escuto muito das pessoas, mas por que eu ainda sinto isso? Mas por que eu ainda penso isso? E sempre vai acontecer, sempre vai ser assim, mas é sobre o que você faz com isso. Mas por que, por exemplo, uma mãe, como eu já atendi mãe que fica com raiva dos filhos, meu Deus, eu sou uma pessoa horrível, estou com raiva dos meus filhos. Não, você não é uma pessoa horrível, você é uma pessoa humana. Mas você está fazendo algo com essa raiva? Não, eu estou guardando para mim, eu estou me chicoteando por dentro só, mas eu não estou fazendo mal pro meu filho. Que bom, então não tem nada de errado com você. Você sente raiva porque você é humana. Você sente raiva às vezes do teu pai, às vezes da tua mãe, às vezes do teu filho, às vezes do teu marido. Isso não quer dizer que você não tem um bom caráter. Mas você está externando essa raiva, você está deixando ela tomar conta de você e se tornar um comportamento? Aí que tá. O que eu estou fazendo? Eu estou procurando acolher essa raiva sem dar vazão para ela de uma forma destrutiva? Existem muitas formas da gente canalizar emoções negativas. A gente pode conversar com alguém, desabafar, a gente pode sair para correr, a gente pode dançar, cantar, pode fazer um chá. Ou pode descontar na pessoa. É sobre escolhas. A tentação está aí para nos mostrar que nós temos escolhas. A Bíblia diz: quando chega a tentação, mas não se chega à tentação. Paulo orienta: lembre-se de que as tentações que surgem na vida de vocês não são diferentes das que os outros enfrentam. Então não é que você é fraco porque você é tentado. Todo mundo é tentado. Só que você talvez esteja se esquecendo de que mesmo sendo tentado, você ainda tem escolha. Ser tentado não é pecado. Jesus sofreu tentação, embora nunca tenha pecado. A tentação só se torna pecado se você se entrega. Lutero afirmava: não podemos evitar que os pássaros voem sobre nossa cabeça, mas podemos evitar que eles façam ninho sobre ela. Então eu tô com raiva de alguém, eu tô julgando alguém, eu tô com inveja de alguém. Eu posso alimentar isso, ou eu posso pensar no outro lado da situação que eu não tô vendo. Eu posso colocar a situação toda por uma nova perspectiva. Você não pode impedir o diabo de lhe sugerir pensamentos, mas pode escolher não assimilá-los ou agir de acordo com eles. Por exemplo, muitos não sabem a diferença entre atração física ou excitação sexual e lascívia. Não são a mesma coisa. Deus fez cada um de nós um ser sexuado e isso é bom. Atração e excitação são reações naturais e espontâneas. Uma inclinação afetiva concedida por Deus como uma resposta à beleza física. Já a lascívia é uma atitude deliberada de desejo. É quando eu cedo a essas reações fisiológicas que eu tenho. Porque eu posso
só ceder a essas reações fisiológicas no contexto certo, com a pessoa certa. Mas quando eu cedo num contexto que não é apropriado, aí sim eu peco. Mas eu ter a tentação em si só não é um problema, é uma atitude fisiológica do nosso corpo. Então, quando você escolhe se comprometer com algo que gostaria de fazer com o seu corpo sem medir as consequências, aí você está cedendo. Você pode se sentir atraído e escolher não ser tentado pela lascívia, não agir de acordo com isso. Os homens cristãos, principalmente, sentem-se culpados quando os hormônios, que foram concedidos por Deus, exercem o devido efeito fisiológico. Quando reparam numa mulher atraente, presumem que isso já é lascívia e se sentem envergonhados e culpados. No entanto, a atração não equivale a desejo sexual ilícito até que você insista nisso. Então não tem nada de errado de você ter sentimentos contraditórios, sentimentos imorais, desde que esse sentimento não vire o comportamento. Na verdade, quanto mais próximo de Deus você fica, mais Satanás se esforça para tentá-lo. No instante em que você se torna filho de Deus, Satanás, como assassino de aluguel, fecha um contrato para acabar com você. Você vai ser testado. Você agora é inimigo, por isso conspira para sua derrocada. Às vezes, quando você está orando, Satanás sugere um pensamento mau ou bizarro, apenas para distraí-lo e envergonhá-lo. Quantas vezes você está seguindo no bem, você está tentando se esforçar para ir além do que você está acostumado, para dar mais um passo de evolução, para subir mais um degrau e de repente você começa a se questionar, a duvidar de si mesmo. Mas será que isso é para mim mesmo? Mas será que eu consigo? Será que eu dou conta? E você começa a se desencorajar do nada na tua cabeça. Você está sendo testado. Não fique assustado ou envergonhado com isso. Entenda que Satanás teme suas orações e tentará de tudo para interrompê-las. E às vezes ele vai usar outras pessoas para isso também. Porque as outras pessoas também têm o mal dentro de si. Outras pessoas também vão ceder a esse mal de vez em quando por fraqueza. Então a gente vai ser testado. Em vez de ficar se condenando com indagações do tipo como que eu pude fazer uma coisa dessas, considere isso uma distração provocada por Satanás e volte a se concentrar em Deus. O segundo passo, reconheça o seu padrão de tentação e prepare-se. Tem aquele tipo de tentação, tem aquele tipo de fraqueza que sempre vai nos rondar. Então a gente precisa se preparar para isso, a gente precisa criar uma estrutura talvez na nossa vida, na nossa rotina, que nos proteja, que nos fortaleça para lidar com isso. Há situações que o deixam mais vulnerável a tentações do que outras. Algumas circunstâncias farão você tropeçar quase imediatamente, enquanto outras não vão te incomodar tanto. São situações preparadas para atacar seus pontos fracos e você precisa também identificá-los. Pois Satanás certamente os conhece. Ele sabe exatamente o que pode fazer você cair e trabalha incessantemente para cercá-lo com essas circunstâncias. Pedro adverte: estejam sempre atentos. O diabo está querendo atacar e não quer outra coisa senão te apanhar desprevenido. Então pergunte a si mesmo: quando que eu sou mais tentado? Em que dia da semana? A que hora do dia? Em que lugar sou mais tentado? No trabalho? Em casa? Na casa do vizinho? Num bar? No aeroporto? Num hotel fora da cidade? Pergunte: quem está comigo nesses momentos que eu sou mais tentado? São amigos? São colegas? São estranhos? Ou sou mais tentado quando estou só? Pergunte também como normalmente estou me sentindo quando estou mais tentado. Pode ser quando você está cansado, ou solitário, ou entediado, ou deprimido, ou sob pressão, ou talvez quando está magoado, zangado, preocupado, ou ainda após um grande sucesso ou um momento de enlevo espiritual. Porque às vezes diante de um grande sucesso a gente fica deslumbrado. E a
primeiro desafio que surge nos pega desprevenido por conta disso. Você deve identificar o seu padrão de tentação e então se preparar a fim de evitar tais situações tanto quanto possível. A Bíblia nos adverte continuamente em nos prevenirmos para enfrentar a tentação. Paulo admoesta: não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. O planejamento prudente reduz a tentação. Siga o conselho de Provérbios. Pense bem no que você vai fazer. Evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se desvie nem um só passo do caminho certo. O povo de Deus evita os maus caminhos e se protege, observando o lugar por onde vai. Então, orai e vigiai. Vigiai e cuidai. O que está acontecendo? Se a gente fica no piloto automático, a gente nem percebe o que está nos conduzindo para um ou outro caminho. Terceiro passo, peça ajuda a Deus. O céu tem uma linha direta 24 horas para emergências. Deus quer que você peça ajuda quando a tentação estiver muito forte. Ele diz: clame a mim no dia da angústia. Eu o livrarei e você me honrará. Chamo isso de oração micro-ondas, porque é rápida e objetiva. Socorro. Quando bate a tentação, você não tem tempo para uma conversa longa com Deus. Simplesmente clama por socorro. Davi, Daniel, Pedro, Paulo e milhões de outros fizeram esse tipo de oração instantânea, pedindo ajuda na hora da aflição. A Bíblia garante que nosso pedido de socorro será ouvido, porque Jesus se compadece da nossa luta. Ele enfrentou as mesmas tentações que nos afligem. Cristo compreende as nossas fraquezas, pois ele enfrentou as mesmas tentações que enfrentamos, ainda que não tenha cometido pecado. Se Deus está aguardando para nos ajudar a derrotar as tentações, por que nós não pedimos sua ajuda com mais frequência? Falando com franqueza, às vezes não queremos ser ajudados, às vezes queremos ceder à tentação, às vezes a gente está só esperando um motivo para isso, embora saibamos que é errado. Nesses momentos achamos que sabemos mais do que Deus o que é melhor para nós. Em outras ocasiões ficamos envergonhados de pedir o auxílio divino, porque continuamos a ceder à mesma tentação repetidas vezes. Deus, porém, jamais se irrita, nem se aborrece ou perde a paciência se continuamos recorrendo a Ele. A Bíblia diz: tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. A gente não pode achar que Deus é igual a gente, que tem limite, que tem paciência. Ele não tem. Que julga, ele não julga, ele é misericordioso. O amor de Deus não se esgota, é infinito e a sua paciência permanece para sempre. Se você tiver que clamar pela ajuda de Deus 1000 vezes por dia a fim de derrotar uma tentação em particular, Ele ainda estará ansioso por lhe demonstrar misericórdia e graça. Portanto, apresente-se corajosamente diante de Deus. Peça-lhe forças para fazer a coisa certa e depois espere que Ele proverá. As tentações nos mantêm dependentes de Deus. Assim como as raízes crescem mais forte quando o vento sopra contra a árvore, porque elas vão se exercitando ali, construindo mais estruturas, você se torna mais semelhante a Jesus toda vez que enfrenta uma tentação. Cada enfrentamento é um exercício da tua musculatura espiritual. Quando você tropeça, o que certamente ocorrerá, isso não representa o fim. Em vez de ceder ou desistir, busque Deus. Confie que Ele o ajudará e lembre-se da recompensa que espera por você. Quando as pessoas são tentadas e continuam fortes, devem ficar felizes. Depois de provada a sua fé, Deus as recompensará com vida para sempre. Então, não é sobre ter facilidade. Tem uma cientista americana, uma PhD, que fez uma pesquisa que ficou muito famosa no mundo inteiro sobre por que algumas pessoas conseguem aprender a vida inteira, mudar comportamentos a vida inteira e outras não.
Elas ficam as mesmas, do mesmo jeito, agindo do mesmo jeito, com o mesmo comportamento, com os mesmos erros a vida inteira. E o que ela identificou que tem de diferença entre essas pessoas? O programa mental delas. Então, o primeiro grupo, o grupo que está constantemente crescendo e se desenvolvendo, são pessoas que acreditam no seu poder de mudar. São pessoas que, quando cometem erros, elas não acham que isso é sobre a identidade delas. Elas entendem que elas estão aprendendo e continuam. Elas estão sempre se desafiando, elas estão sempre indo atrás de coisas novas, coisas que elas nunca fizeram. Elas não têm medo de errar e de serem ruins até se tornarem boas. O segundo grupo, o grupo das pessoas que não se desenvolvem, que não crescem, são pessoas que acham que cada erro é uma revelação do seu caráter. Que se ela não é boa hoje naquilo, quer dizer que aquilo não é para ela, e ela desiste e se afasta daquela situação. Então ela não se coloca na posição de aprendiz, ela acha que só é para ela aquilo que ela domina. E a gente nasce, a gente vem ao mundo não sabendo nem andar, nem falar. E nós temos um cérebro que ele é considerado plástico. Esse é um termo científico para dizer que ele é um cérebro que ele está constantemente se remoldando, se adaptando, adquirindo novos aprendizados, incorporando novas informações. Só que se a gente acredita que a gente nunca vai mudar, nós estamos constantemente alimentando esse sistema da mesma informação. Ele está sempre se renovando do mesmo jeito. Então somos nós que vamos decidir isso. Então, quando eu lido com a tentação, essa minha programação mental vai fazer toda a diferença. Porque tentação faz parte, ter fraquezas faz parte, mas é sobre o que eu faço com isso. O Jorge, ter decisão e viver novas experiências. Exatamente. Então, às vezes o que eu não sei fazer hoje é o que eu vou estar fazendo muito bem daqui a um ano. Eu tenho um cérebro, existe comprovação científica da nossa capacidade de fazer isso. Mas se eu fico muito envergonhado, se eu não quero correr riscos, eu não quero ser vulnerável, eu não quero ser vista começando, eu não quero ser vista errando, aí eu não me coloco na posição de me desenvolver na vida. Se eu sou aquela pessoa que eu cometo erros e eu quero fingir que eles não aconteceram, eu quero me distrair, eu quero esconder debaixo do tapete, aquilo vai me limitar para o resto da minha vida, porque eu não estou encarando de frente. Mas o que me fez fazer isso? O que pode me ajudar a agir diferente? Então, o que vai fazer a gente chegar na nossa melhor performance é, primeiro, o esforço para a gente dar o nosso melhor, mas, em segundo lugar, também a nossa compreensão sobre o que está nos desafiando e o que a gente pode fazer a respeito disso. Porque o desafio sempre vai fazer parte, não importa quão desenvolvido eu esteja. Sempre vai ter fraquezas envolvidas, sempre fraquezas me puxando para trás, sempre vai ter. Tudo é treinável, exatamente. Tem uma história de um escritor americano que ele conta que o pai dele era muito carinhoso, muito presente na infância, e uma das coisas que eles faziam juntos era observar as lagartas e o processo de se tornarem borboletas. Então a lagarta, ela vive como lagarta por um tempo, depois ela forma o seu casulo, até que ela vai sair desse casulo se tornando já no processo final de se tornar uma borboleta. E eles gostavam muito de observar esse processo na infância desse escritor, ele com o pai. E um dia o pai dele resolveu facilitar o trabalho da borboleta e, de forma muito delicada, cortar o casulo. E o que aconteceu com essa borboleta? Essa borboleta morreu. Por quê? Porque ela precisava do processo, do esforço de quebrar o próprio casulo para o seu processo de crescimento como borboleta se concluir. Ele privou ela. E quantas vezes a gente não busca facilidade para ter um resultado, sendo que é justamente o esforço do processo que vai me tornar pronta para sustentar esse resultado. É a mesma coisa de você querer prosperar na tua vida por meio do trabalho, ou por meio de atalhos, ou por meio de ganhar na loteria. Tem estudos sobre isso que mostram pessoas que já ganharam prêmios da loteria e não conseguiram sustentar essa riqueza, se livrar do dinheiro muito rápido. Por quê?
porque não tinham maturidade, não construíram maturidade nesse tempo para lidar com todo esse dinheiro. Então as soluções de que a gente precisa, elas começam de dentro para fora. Então não é sobre a gente não ter, se a gente não treina o nosso caráter lidando com as tentações que sempre vão acontecer, nós vamos ceder a elas e a nossa vida vai estar sempre recomeçando, do zero, de novo, porque eu cedi. Fez sentido, gente, até aqui? Então, qual que é o tema para a reflexão de hoje? Toda tentação é uma oportunidade de fazer o bem. Deus abençoa as pessoas que pacientemente suportam a provação. No final, receberão a coroa da vida que Deus prometeu todos os que o amam. A pergunta para você meditar hoje: que atributo do caráter cristão eu posso desenvolver para derrotar a minha maior tentação? Então, qual será que é a sua maior tentação? E qual que é a qualidade, a virtude que você está sendo convidado a desenvolver por meio dessa tentação? Quanto mais a gente exercita a nossa maturidade espiritual, mais a gente desenvolve a nossa musculatura espiritual, mais as nossas fraquezas perdem força. Por quê? Porque eu estou me treinando. Porque o quanto eu consigo suportar vai aumentando. Então não é sobre não ter elas mais, mas é sobre quão bem eu estou lidando. E isso vai ser alcançado, como disse o Jorge aqui, através do treino. Quanto melhor eu suporto, quanto mais eu suporto, melhor eu fico em suportar. Em continuar florescendo, mesmo com um monte de coisa aqui querendo me derrubar. Então não é sobre a gente não ter um lado mal dentro de nós. Não são só algumas pessoas que têm um lado mal dentro de si. Todos nós temos. Só que é sobre o fato de que mesmo a gente tendo esses lados, essas sombras, a gente ainda tem escolha, mas a gente está exercitando essa escolha. Fazer o que é certo normalmente é a escolha pelo mais difícil. Mas é a que vai render os melhores frutos na nossa vida. Certo, gente? Fez sentido para vocês? O que tem me ajudado é a corrida. Hoje já fui correr às 5h30 da manhã. Molda nosso caráter. Com certeza, porque aí você vai ter que ser disciplinado, né? Você vai ter que organizar a sua vida para você conseguir fazer isso. A corrida traz benefícios para você, equilibra os seus neurotransmissores, hormônios. Você já está criando várias estruturas internas que te fortalecem aí, tanto externamente quanto internamente. Então a gente precisa se cuidar, a gente precisa gerar recursos para a gente mesmo, porque senão a gente fica vulnerável. E quantas vezes a gente não conta a história, principalmente as mulheres? Não, mas é que eu preciso atender todo mundo, então eu não posso cuidar de mim. E aí, todos os desafios que essa pessoa enfrenta, essa pessoa que não se cuida, são grandes demais para ela. Ela vai ter muita dificuldade em florescer no meio dos desafios dela. Por quê? Porque ela não está criando estruturas. E aí isso vai respingar nas pessoas que ela mais ama, nas que ela mais influencia. Ela está dando exemplo para essas pessoas. Então a gente se cuidar também é um exercício de reconhecer e respeitar as nossas limitações. Puxa, eu poderia cuidar de 50 pessoas se eu não me responsabilizar por 50 pessoas se eu não precisasse cuidar das minhas necessidades. Mas como eu tenho necessidades, talvez eu só consiga cuidar de 10 pessoas. Isso é um exercício de humildade. Entende? De entender que tem outras 40 pessoas que eu gostaria talvez de atender e que eu não vou poder, mas que vai ter mais pessoas nesse mundo para atender essas pessoas. Eu me coloco pequena no meu lugar e no meu lugar eu tenho força. Quando eu quero ter um lugar maior do que aquele que é para mim, eu perco força. Então é isso, gente. Nos vemos amanhã, então, para começar bem a semana, às 7.
nesse mesmo canal. Certo? Bom domingo para vocês. Um beijo no coração. Percebam como que vocês são tentados no dia de hoje. O que vocês podem fazer a respeito? Lembrem-se de que isso é normal e acontece com todo mundo. Muito obrigada por estarem aqui comigo. E até amanhã. Tchau, tchau.